Existem condôminos que acham que são os mais inteligentes, eles têm toda a informação, sabe administrar melhor o condomínio do que ninguém, e aí o síndico também fica numa situação de muito saia justa, porque como responder que está errado? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Fábrica de Síndicos, a mentoria nessa aula, nessa nossa mentoria, vai tratar o assunto como tratar condôminos difíceis. Eu tenho percebido pelas nossas enquetes que isso é um tema bastante preocupante, porque o condômino ou vamos falar assim, o condômino que ainda não se tornou um síndico e pretende um dia ser síndico, um condômino que faz parte do conselho, quer resolver os problemas do condomínio, ele sabe que tem que tratar com condôminos e muitas vezes não é nada fácil. E o síndico que está no dia a dia das suas atividades tem nesse item em si, né, muito trabalho, porque existe realmente condôminos que são bem difíceis, condôminos que acabam por ou não saberem, né, o condômino acaba por não saber exatamente quais são as suas obrigações, acaba cobrando um resultado de vida em condomínio como se ele tivesse na casa dele, né, numa casa térrea, morando sozinho, ou em um sítio, numa chácara, numa casa. Então, esse é um ponto. Outro ponto, além da falta do conhecimento, a gente vê muitas vezes pessoas querendo exigir direitos, né, só de um lado. Então, síndicos acabam sofrendo com essa situação, não somente os síndicos, mas todos que fazem parte do grupo gestor. E aqui eu estou falando, né, do subsíndico, dos conselheiros, que ajudam o síndico a fazer a gestão condominial. Existem condôminos que acham que são os mais inteligentes, eles têm toda a informação, sabe administrar melhor o condomínio do que ninguém, e aí o síndico também fica numa situação de muito saia justa, porque como responder que está errado? Essa questão de ter condômino difícil, ela não é a mesma coisa de você ter condômino exigente. Quando você tem um condômino exigente, você tem alguém que conhece seus direitos. Veja, é bem o oposto do que eu falei agora. Uma coisa é, não tem o conhecimento e exige coisas que num condomínio não se pratica. O outro tem conhecimento e ele é exigente, então ele vai exigir seus direitos dentro do que ele conhece das regras, né? Sejam elas o Código Civil, leis estaduais e municipais, a convenção e o regimento interno, todo esse grupo de leis que dá àquele que buscou conhecimento o direito de exigir seus direitos, né? Agora, veja um outro ponto antagônico aqui. O condômino muitas vezes exige olhando só para ele mesmo. O condômino exigente, ele sabe que ele tem que exigir algo que seja comum para todos. Então, existe sim uma diferença muito grande entre condôminos exigentes e condôminos difíceis. Os condôminos difíceis, normalmente eles não têm o conhecimento do que estão exigindo dos seus direitos, eles não têm eles não têm também o discernimento, o senso, o bom senso de exigir, que seria o segundo item, de exigir algo que seja comum a todos. Ele sempre quer ter ou ser especial, ter um tratamento especial, ser especial. E, David, por que esse tema é importante se eu ainda não sou síndico? Esse tema é importante porque um dia você será síndico ou um dia você fará parte do grupo gestor. David, eu sou síndico, mas eu não sofro com isso. Presta atenção, você vai sofrer um dia. Todos nós, em algum momento, vamos nos encontrar com pessoas que são difíceis,
pessoas que vão além, né, do que deveriam ir ou exigem mais do que deveriam exigir. Como eu tenho dito sempre para vocês, existem 3 tipos de condôminos. Você tem o condômino que reclama de tudo, eu costumo dizer que são os haters, e você poderia dizer, então, os haters são os condôminos difíceis? Nem sempre, porque o condômino difícil ele não precisa necessariamente ser um hater. O hater é aquele que divulga que está insatisfeito ou que para todo mundo, ele fala mal de você para todo mundo, ele tenta derrubar, destruir você, destruindo tua imagem. Esse é o hater. Condômino difícil nem sempre é hater. Ele pode ser difícil na forma de tratar com você ou na forma de tratar com os colaboradores do condomínio. E já eu vou contar algumas histórias que vêm colaborar para você ter essa clareza de entendimento. Tá? Então, eu digo que tem 3 tipos de condôminos: os que reclamam de tudo, os que não participam e os que te ajudam, ou os que vão te ajudar. Normalmente, os percentuais são de 3 a 5% haters ou que reclamam de tudo. E você tem aí um outro lado, de 5 a 7% aqueles que te ajudam. E você chega aí, então, no 88%, né, a 90%, aqueles que eles estão em cima do muro. Eles não participam, eles estão apenas ouvindo, sentindo, tateando para decidir se vão se posicionar a favor dos que reclamam de tudo, dos difíceis, ou se eles irão ajudar você. Então, tendo isso em mente, que num condomínio tem 3 grupos, né, sendo que esses grupos dos que são difíceis é um grupo daqueles que, inclusive, por serem difíceis, acabam reclamando muitas vezes, né, muitas não, a maioria das vezes reclamam sem o direito, né, estão reclamando por reclamar. Então, dentro dessa condição, e aí você que é síndico ou do grupo gestor sofre com isso, é o motivo pelo qual eu resolvi fazer a mentoria de hoje, para ajudar você a lidar com condôminos difíceis. Tá? Esse foi o motivo. Porque quando você não sabe lidar com condôminos difíceis, as pessoas, esse grupo, entre 86% a 90%, né, 87% a 90%, que são daqueles que não estão fazendo, eles não estão no grupo que ajuda, não estão no grupo dos que reclamam, eles não participam, mas eles são ouvidos. Eles estão esperando você tomar uma posição, você tomar uma atitude, você falar alguma coisa, eles estão esperando sua reação, para em cima dessa reação, eles então entenderem se vão te apoiar ou se vão apoiar aquele que está reclamando. Então, veja, a tua atitude em saber atender, em saber lidar com condôminos difíceis, pode aumentar a lista dos condôminos difíceis ou pode aumentar a lista dos que te ajudam. Traduzindo, pode te atrapalhar e te prejudicar, pode te ajudar. Porque quem não atrapalha, né? Se você ajuda, se você não faz nada e não está atrapalhando, beleza. Agora, o problema é quando o camarada não faz e atrapalha. Esse é o grande, é a grande dificuldade, tá? Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Tina, Andréia, que também está conosco. Vamos lá. Continuando, então. Boa noite. Continuando aqui, então. Dentro dessa circunstância, né, que nós estamos comentando com vocês, se você não tomar nenhuma atitude, se você não tiver cuidado na hora de lidar com aquele que é difícil, com aquele que reclama de tudo, automaticamente aquele grupão maior, que eu já falei aqui, né, aquele grupão maior, entre 87% e 90%, eles vão acabar pendendo
para apoiar o que reclama. Então, você tem que estar muito equilibrado, eu vou explicar isso daqui a pouco, para saber como tratar e usar de muita sabedoria e estratégia para você não dar um tiro no pé. Bom, eu tenho alguns casos em ter lidado com condôminos difíceis que depois me ajudou muito, né? Vou pegar, por exemplo, um caso que eu tive, vamos pegar um caso de hoje. Olha que coisa, hoje, tá? Nós tivemos uma situação no condomínio que mesmo o condomínio sendo todo detetizado, algum rato ficou preso na caixa de passagem de cabos de internet do bloco A. E o rato roeu o cabo de internet. E deixou os condôminos sem internet. E aí você olha pelo condomínio, nosso condomínio é muito bem cuidado. Nós temos um trabalho já de anos da mesma empresa que cuida da parte de detetização. Você não vê ratos pelo condomínio, não vê. Da onde apareceu esse rato? A gente, né, fica na dúvida, não sabe exatamente como, mas quando você tem uma infestação de ratos na via pública, eles acabam entrando por tubulações, sejam elas de passagem elétrica, hidráulica, passagens de ar, pelas caixas, e eles se deparam, às vezes, com o veneno, comem o veneno e vão se debater em algum canto para morrer. E nesse processo, eles acabam, inclusive, tentando comer mais ou acabam roendo alguma coisa, e ali foi o que aconteceu. O rato estava morto lá dentro, mas antes de morrer ele comeu a fiação. Bom, chamaram, por conta aí do carnaval, chamaram a Vivo, a empresa de telefonia. Mas a empresa de telefonia não atendeu dentro de um prazo aceitável, porque tinha muita gente afastada, não estavam dando conta de todos os chamados. Acabaram vindo hoje e uma unidade teve o problema solucionado. E depois o problema continuava, a reclamação continuava e outros prestadores foram chegando até que um teve a clareza de falar assim, não, o problema aqui está intermitente. Vamos verificar todo o cabeamento até chegar aqui. E foram descendo pelas casas de passagem e encontraram lá, então, a fiação ruída. Então, como a fiação estava ruída, quando dava contato, passava dados. Quando não dava contato, não passava dados. Simples, né? O problema não foi esse. O problema é que, neste processo todo, um condômino que tinha sua internet sido restabelecida, mas a internet se restabeleceu por um pouco de tempo. Ele ficou muito nervoso, muito irritado. E ele desceu, mesmo recebendo aviso de que tinha uma equipe da Vivo trabalhando, uma equipe, 8 pessoas, trabalhando para restabelecer energia no bloco A. Ele desceu, ele xingou o porteiro, ele exigiu falar com o manutencista, ele mandou mensagem desaforada para mim, para minha assistente. Ou seja, ele, naquele momento, ele colocou a carapuça, o chapeuzinho do condômino difícil. E aí vem a pergunta, como tratar ele e ter sucesso no final? Esse caso é recente, é de hoje. E se você me perguntar como eu tratei, então eu vou deixar para contar como eu tratei já. Mas não é diferente da forma como eu trato em outros casos. Por exemplo, barulho. Eu já trouxe para vocês aqui até vídeo mostrando como foi o tratamento num caso com barulho e reclamação entre vizinhos. Mas, naquele momento em que eu estava sendo atacado como síndico, porque você não resolve o problema, eu estou sem, né? Estou tendo barulho com o vizinho aqui, o vizinho, você não multa o vizinho, você não faz ele ficar em silêncio e eu estou sendo perturbado. Então, de um lado, a gente percebe que existe sempre do condômino difícil
uma forma de agir que é dizer que você não faz nada. Esse condomínio parece uma favela. Olha os termos, tá? Você não faz nada, o condomínio parece uma favela, o cara faz barulho a hora que quer. Ok. Naquela situação do barulho, nós conseguimos demonstrar através de medição de decibéis que tudo estava sendo feito. Veja, com o condômino que tinha excedido, recebeu advertência, não fez mais o problema. O outro condômino não estava se excedendo, estava dentro do nível de decibéis, então a gente teve uma forma de tratar. E a forma de tratar, sem bater de volta na mesma intensidade, que a vontade que dá aqui no coração, é do jeito que você recebe um tapa, é você dar outro. Né, Valdez? Valdez riu aí, eu vi, né, Valdez? Então, assim, o cara te agride, a vontade que você tem de verdade no coração é de mandar ele, eu costumo dizer assim, visitar o capeta, né? Vai visitar o capeta. Né? Por quê? Porque aquilo te tira do sério. Mas eu procuro responder nesse tom que vocês estão vendo aqui. Olha, senhor, nós fizemos isto, isto e isso. Nós não costumamos sair por aí divulgando que a gente aplicou multa, que a gente aplicou advertência. O condômino difícil, ele tem uma outra, além de duvidar que você está fazendo o seu trabalho, o condômino difícil, ele quer que você prove que está fazendo o seu trabalho. Então, ele exige de você, então tá, você mandou advertência, prova para mim que você mandou advertência. Prova para mim que você multou. Até que ponto o síndico tem que realmente provar, mandar documentos que vai comprovar isso? E até que ponto o síndico, para defender que está fazendo o seu trabalho, precisa, então, apresentar informações que o defendam? Na situação, eu printei para ele um pedaço da conversa do condômino que recebeu a multa, dizendo assim, David, realmente a multa é necessária? Eu printei só esse pedaço, mandei para ele. De um outro, eu printei assim, um pedaço da advertência, mas eu não expus o condômino, né? Então, em nenhum dos casos eu expus o condômino, um pedaço da advertência mostrando data da advertência e assinatura da advertência, para comprovar. Porém, eu tinha que agir. Agir de que forma? Primeiro ponto da forma de agir para você ter sucesso, mantendo equilíbrio. Segundo ponto que você tem que ter, lembrar dos deveres e direitos. Terceiro, lembrar que você não pode expor os demais condôminos. Quarto ponto, você precisa trazer este condômino difícil para o nível do condômino, pelo menos ouvinte, quiçá o condômino que te ajuda. Então, quando você faz este movimento, você consegue ir alterando o status do condômino difícil para o condômino que te ajuda. Esse é o caminho. É difícil? Claro que é difícil. David, você já conseguiu isso em outras situações? Já consegui. Eu tinha um condômino que ele, por eu não fazer exatamente o que ele queria que eu fizesse, ele se achava muito conhecedor, ele tinha feito um curso em uma empresa, não lembro agora se no Síndico Net, de como administrar condomínio, ele tinha feito esse curso e ele falava para mim, eu tenho curso, eu assisto o Raskorski lá na Globo, ele falava para mim, né? Tem lá o momento do Raskorski lá. E aí ele falava essas coisas, e eu dizia para ele, ok, mas a lei não diz isso, ou a convenção no condomínio aqui diz uma coisa diferente. Então, quando você começa a trazer o condômino difícil de uma situação para ele ser o ouvinte, né, ser daqueles que não estão... eles não estão fazendo nada, mas pelo menos também não está te atrapalhando, para depois trazer ele para o patamar do que te ajuda, você consegue conquistar. Esse condômino difícil, chegou um momento que a coisa não andava com ele, porque ele me expôs em rede social,
ele me expôs em grupo do WhatsApp que ele tinha com alguns condôminos, ele falava mal, eu tive que responder com essa entonação, calmamente. Cada uma das críticas, foram 21 críticas, tá? Então, vocês percebem que era um condômino realmente difícil, 21 críticas, onde do outro lado eu tinha uma pesquisa de opinião, onde eu tinha 90% de aprovação com excelência. 92% dos condôminos me dando aprovação com excelência, mas tinha ele que era muito crítico. E aí eu comecei, então, a responder. Como foi público, eu também tive que responder de forma pública. Eu não gosto de responder de forma pública para não expor o outro, mas quando a pessoa faz de forma pública, então você também precisa responder de forma pública, porque quem se cala, consente. Se você não precisa, ao responder, ser mal educado, grosso, ignorante, você não precisa ser ofensivo, atacar, xingar, nada disso. Você apenas precisa mostrar fatos e esclarecer situações. Esse condômino difícil, em uma situação, o filho dele estava numa área comum, com um grupo de jovens, né, de amigos, conversando, e por conta da pandemia, então nós estamos falando de coisa que não é muito longe, né, coisa de um ano atrás, por conta da pandemia, estava proibido. E o Honda foi educadamente até o local, pediu para que eles, então, saíssem de onde eles estavam, fossem para as suas unidades, e aquele condômino difícil chegou com a seguinte reclamação: o Honda chamou a atenção apenas do meu filho. Apenas do meu filho. Olha que situação. Não tinha sido chamado a atenção só do filho. Quando aquilo chegou, eu falei com o Honda, eu duvidava disso, porque ele tinha sido bem treinado por mim. E aquele Honda disse: não, Sr. David, você pode puxar nas câmeras, eu falei com todos. A questão é que o filho dele foi o único que não quis acatar o meu pedido. E para o filho dele eu disse que se ele não acatasse eu iria registrar no livro de ocorrências, ou seja, procedimento correto. Chamou a atenção verbalmente e o segundo passo seria registrar o erro para que então pudéssemos tomar providências por escrito, que é a advertência escrita, já que a advertência verbal havia sido dada. E aquele rapazinho não quis, né? Então o condômino difícil, o pai dele defendendo o filho, ele veio contra nós e expondo a gente no grupo como se nós tivéssemos algo contra ele, por ele ser o condômino difícil. Aqui tem uma outra situação, que o condômino difícil, ele sempre faz o papel do coitadinho. O condômino difícil é assim: o síndico está contra mim, o grupo gestor está me perseguindo, eu sou o coitadinho, está caindo o mundo na minha unidade, ninguém faz nada porque eu sou o chato. Só que ele fala assim: eu sou exigente. Só que ele não é exigente, ele é difícil, ele é chato. Ele não sabe o lugar dele, ele não tem bom senso, ele perde o equilíbrio. E aquele condômino, então, o que eu fiz? Eu chamei ele para uma reunião, e nessa reunião estava os meus conselheiros, né? Não todos, tinha ali 2, 3 conselheiros, e eu o chamei, e ele expôs os problemas. Veja, isso depois de eu ter respondido 21 questionamentos de forma pública, através de vídeos, que foram mandado o link lá na lista de transmissão do WhatsApp, respondendo de forma pública a todos os questionamentos que ele fez. Eram 22 questionamentos. Tinha um questionamento de um outro condômino e tinha 21 dele. Nós respondemos os 22. E naquela reunião, ele veio para a reunião: você me atacou, você falou isso e aquilo outro. Eu falei: olha, mas isso está aqui, tem e-mail, isso aqui tem fatos, isso aqui tem advertência escrita. E eu fui apresentando: isso aqui está votado. Ou seja, tudo que eu fiz, eu coloquei às claras uma informação que você colocou de um lado só. Resultado final: ele disse que o filho tinha problemas mentais. Como eu estou aqui, não estou abrindo quem é o nome da pessoa, então não estou expondo ele, mas
ele tinha problemas, né, psicológicos, vamos falar assim, e por conta dos problemas psicológicos o filho agiu daquela forma. E ali ele percebeu que não era nenhuma retaliação da minha parte como síndico. Na reunião eu chamei o Honda, eu marquei a reunião no dia que o Honda estaria presente, eu chamei o Honda e eu perguntei na frente de todos: o senhor recebeu de mim alguma orientação para perseguir o filho aqui do condômino fulano de tal? E o Honda: de jeito nenhum. O senhor, no dia que tinha lá 7 jovens batendo papo, o senhor chamou a atenção apenas do filho dele? Não, de forma nenhuma. Então ali ficou tudo por terra, caiu, né, desmascarou a situação. E aquele condômino difícil, dali para frente, passou a ser um condômino que começou a ouvir. Em alguns casos, nós com problemas em relação a valor do gás, eu o acionava e falava assim: por favor, você pode consultar seus amigos que têm operadoras diferentes em outros condomínios, mandar uma cópia da conta para que a gente possa usar em negociação, e ele nos ajudava mandando a cópia. No dia que ele se mudou do condomínio, ele vendeu a unidade e foi embora. Nesse dia, ele tocou a campainha da minha unidade, ele veio me dar um abraço e desejar que desse tudo bem. Você quer história de sucesso melhor do que essa? Um cara que queria me ver pelas costas, um cara que queria que eu explodisse, que eu deixasse de existir como síndico, e que depois de meses fazendo um trabalho da forma certa, no momento dele sair do condomínio, ele vem me dar um abraço e deseja boa sorte e vai tranquilo embora. Então, o que eu quero dizer para você: se você usar o método correto, você vai ter do seu lado condôminos que antes eram difíceis, se tornarão condôminos que não vão te importunar, não vão te atrapalhar, e depois, no momento da necessidade, se você pedir ajuda, eles ainda vão te ajudar. É isso que eu quero falar para vocês, a forma de tratar, porque se você fizer isso, dá certo. E aí você fala: David, mas afinal de contas, onde que as pessoas erram? Por que elas não fazem o que você fez? Elas não erram porque elas não têm o equilíbrio de, na hora que toma o primeiro tapão, vamos dizer assim, né, o primeiro solavanco, a primeira bronca, o primeiro xingo, elas ficam cabeça quente e elas retornam na hora. E se a gente age na hora com a hora que a gente está com a emoção, a flor da pele, pessoal, o resultado é automático. Você vai revidar, por mais calmo que seja, né? Eu vejo aqui pessoas no grupo, eu posso estar muito enganado, mas eu vejo pessoas aqui no grupo que são, nossa, são uma calma, uma tranquilidade. Por exemplo, a Tina, eu olho para a Tina e eu vejo a calma em pessoa, né? Tranquila, calma, paciente, ela conversa comigo: senhor David, bem tranquila, né, Tina? Você é calma, Tina? Hã? Mais ou menos? Mas a Tina me parece ser uma pessoa calma. Agora, o que acontece? É claro que tem horas que as pessoas nos tiram do sério, né? Um síndico mal educado, um condômino mal educado, alguém que se acha, né? Eu já tive um aqui que eu falei para ele mudar para Alphaville. Falei: amigo, você não está feliz aqui, vai para Alphaville, né? Lá você vai pagar, quem sabe, 3 mil reais de condomínio e vai ser do jeito que você está pensando. Mas ele vai chegar lá e vai quebrar a cara, não vai ser. Mas tem vezes que a gente perde, né, a vontade de manter o equilíbrio. Mas o primeiro ponto, então, é manter o equilíbrio. E as pessoas mais erram quando elas perdem o equilíbrio, quando elas não conseguem controlar esse órgão do nosso corpo chamado língua. E aí o que está aqui e o que está aqui no coração, a língua bota para fora, e às vezes bota para fora da forma errada. Aqui é o ponto onde mais erra. Você lembra que eu comecei a história dizendo de um condômino, de uma história de hoje, que aconteceu, que o rato roeu o fio dos cabos de internet de um bloco? Adivinha? Ele chutou o balde. Pergunta se eu conversei com ele hoje.
Eu não conversei. Porque ele está irado. Ele, mesmo estando errado, hein? Ele está irado. Se ele vier falar comigo, eu vou manter o controle até um certo tempo. Então, tem momentos que é melhor você encerrar a reunião, e tem momentos que é melhor você nem atender. É você falar assim, ó, amanhã eu te ligo. Amanhã a gente conversa. Para evitar o choque. Porque depois que você entra em choque, a outra mulher vai querer mostrar que é mais mulher do que você. O outro homem vai querer mostrar que é mais homem do que você. E aí vai ter um embate que não é bom para ninguém. E por mais que você esteja certo ou certa, e você vai entrar no embate, o resultado final é que você perde a linha. Você perde a linha. E se perder a linha, né, eu lembro há um tempo atrás, o Gustavo, nosso aluno, mandou para nós uma matéria que aconteceu em Jundiaí, de um síndico que foi assassinado. Vocês lembram disso? Por quê? Porque em algum momento houve um atrito na forma de conversar, um tirou o outro do sério, e aí dali para frente o resultado é sempre ruim. São ameaças, é achar que as coisas não estão no caminho. Por esse motivo que eu quis enaltecer bastante, que é o maior erro é perder o equilíbrio, tá? E muitas vezes você fica entre a cruz e a espada, você que é do grupo gestor, você que é síndico, síndica, você fica entre a cruz e a espada, que é, se eu não responder, vai falar que eu sou conivente, vai falar que eu concordei com ele. Se eu responder, eu posso acabar perdendo o equilíbrio e vou acabar criando uma situação. Então, o que fazer? O que fazer é responder assim, olha, neste momento eu não tenho informação suficiente para conversarmos. Amanhã, a partir de tal horas, eu te retorno. No momento, estamos fazendo de tudo para restabelecer o serviço da sua unidade. Todas as unidades estão passando por esse mesmo problema. Foi a resposta que nós temos para esse condômino difícil. Amanhã ele vai estar mais calmo. O que eu não posso fazer é ignorá-lo. Ignorar é não responder, fingir que não sabe de nada, não dar atenção e, por ele ser difícil, não tratar do assunto com ele no dia seguinte. Tá? Então, pensa bem nisso que eu estou falando. Por favor, o primeiro passo é você manter o equilíbrio. E se você perceber que você não vai conseguir manter o equilíbrio, é você agendar um momento para conversar, de forma que você esteja em condições de responder. E as condições são aqui, ó, psicológicas e técnicas, porque se você não tem informação, você vai acabar não conseguindo dar respostas. Bom, existem pessoas que perdem a linha, e aí, por conta de perder a linha, perde também a razão, perde a chance de continuar, inclusive, como síndico. Tem. Nós temos aqui o caso da Thaís, aluna nossa, que o síndico perdia a linha. O síndico mandava ficar quieto. O síndico mandava calar a boca. O síndico era grosseiro. O síndico perseguia. O que aconteceu com esse síndico? Ele fracassou. Ele perdeu o mandato. Hoje a Rita está no lugar dele. A Rita não, a Thaís. Talvez a Thaís nunca tivesse passado pela cabeça dela ser síndica e resolver os problemas do condomínio se ele não tivesse sido daquele jeito. Quer ver outro? O síndico que antecedeu a Yara lá na Bahia. A mesma coisa. Ele era autoritário, ignorante. A forma como ele agia e respondia, você não tem nada para fazer na tua casa? Vai cuidar do seu marido, vai cuidar dos seus filhos. Isso é forma de responder? O que aconteceu com ele? Depois de um tempo que ela conseguiu conosco orientação, pegou conhecimento, substituiu ele. Vamos pegar o caso da síndica.
que atende lá a Daniele Rodrigues. Vocês estão no grupo aqui, sabe, a Daniele é muito ativa. Hoje ela não está conosco na mentoria, vai assistir depois. Mas ela respondeu: olha, eu não estou aqui pedindo autorização do grupo gestor para trazer um food truck, eu estou informando que eu estou trazendo o food truck e que a despesa vai sair do condomínio. Entendeu? Então, quando o síndico age dessa forma, ele fracassa, porque ele perde a base de apoio. Ele perde aqueles que estavam à disposição de ajudá-lo. Ele ganha pessoas, esses vão desse segundo grupo, que é o grupo maior, que são aqueles que se unem, né, para ouvir e depois tomam a decisão de se eles vão ir para um lado ou para o outro, né, apoiar um lado ou outro. Esse grupo acaba deixando de apoiar o síndico perde engajamento, perde apoio. O número de haters vai aumentar, porque existem algumas pessoas que, quando são questionadas, vão falar mal da pessoa, daquele que tratou mal, né, do síndico que foi ignorante, do condômino que foi ignorante. Tá? Então, se eu fosse hoje, neste momento, colocar para você uma regrinha de como tratar pessoas difíceis, ponto número 1, mantenha o seu equilíbrio. Ponto número 2, tenha argumentos técnicos, verídicos, para conversar com ele. Terceiro, se necessário, comprove, demonstre suas ações sem expor outros. Quarto, faça de tudo para trazer ele do patamar de ser um condômino difícil para ser um condômino que ouve. Como que você consegue isso? Dando atenção. E dar atenção é responder, dar atenção é chamar para uma reunião, isso é dar atenção. Depois, tenta trazer ele desse patamar dos que ouvem para aqueles que ajudam. De vez em quando, coloque na mão dele uma ou outra atividade para que ele possa te ajudar. Quando você segue estes passos, você consegue transformar condôminos difíceis em condôminos que te ajudam. Tá? Condôminos difíceis em condôminos que te ajudam. E sempre, sempre tenha uma agenda de comunicação dos direitos e deveres. Porque quando você está comunicando direitos e deveres, as pessoas, mesmo aquelas que não leram em algum momento o regulamento interno, a convenção, que não conhecem a lei, elas vão ter a oportunidade de conhecer. Tá bem? Vamos lá, galera. Quem quiser só mandar perguntas agora, é o teu momento, tá bom? Espero que você tenha gostado da mentoria, mas nós temos que deixar aqui sempre o espaço para perguntas e respostas em relação a condôminos difíceis ou em relação a qualquer um dos conteúdos dos módulos que nós temos na área de membros. Alguém gostaria, nesse momento, dos que estão conosco, de fazer uma pergunta? De fazer um questionamento? É só abrir o microfone. Olha que hoje o pessoal, eu acho que entendeu tudo fácil, fácil. Ninguém quer perguntar. Então, David, eu gostaria de perguntar. Opa, tá aqui a dona Rita. E aí, Rita, tudo bem? Tudo jóia? Deixa Tudo eu ir para... jóia. Eu estou aqui na cozinha, eu estava fazendo o jantar aqui e já está... Espera aí, deixa eu... É o seguinte, isso que você falou, eu concordo plenamente e a gente tem tentado fazer... Eu acho que perdemos o sinal da Rita. Rita, oi. Você perdeu o sinal? Isso, voltou. Vamos lá, Voltou. Rita. Voltou. Então, é uma pessoa que já tem um histórico de uma pessoa de desavenças no prédio, né? Tanto com o ex-síndico quanto com os próprios moradores, né? Fofoca, aquelas coisas. E pelos relatos do ex-síndico, ele é uma pessoa que não concorda em fazer
as coisas, sabe? Que talvez tudo bem que seja uma desculpa do ex-síndico, mas que sempre está tentando, fala que vai processar, que vai embargar, que isso, que aquilo. E na última assembleia, né, a gente conversando com ele, fazendo isso que você falou, de trazê-lo mais perto, né? Só que ele é uma pessoa que ele é misógino, ele não fala com mulher, você entendeu? E aí, ele não fala com mulher, ele não se dirige à mulher. E aí fica difícil, como agora a mulherada está toda lá no prédio, né? A síndica é mulher, o conselho a maioria são mulheres, só tem um homem. E é justamente ele que ele está procurando, porque ele diz que tem um documento que quer mostrar. E a gente não sabe, fica uma situação difícil, porque ele sempre vem com ameaças, sabe? E a gente não sabe, pelo fato dele ter essa peculiaridade, como tratar, porque você não consegue trazer ele, que já tentamos trazê-lo, fazer essa coisa de dar alguma coisa, falar que a gente precisa da ajuda dele, mas ele muda, sabe? De discurso, de uma semana para outra. Então, eu não sei. Legal. Como que a gente age? Então, assim, ó, primeira coisa, foi importante você comentar isso, porque... Eu não estou ouvindo, David. Não, ó, a Vânia Valdez ouvindo, Tina está ouvindo. Você não está ouvindo? Eu acho não. Agora voltou. Tá, é alguma coisa aí, Rita. Tá, às vezes está falhando o seu sinal. Mas vamos lá. Para variar, David. Sempre o meu sinal está ruim, é a bomba. E o pessoal está acompanhando. Vamos lá. Deixa eu explicar, então, uma coisa muito importante para você e para todo mundo. A sua colocação foi ótima. Veio, assim, dar um complemento nisso que eu passei na mentoria. Até que ponto a gente deve trazer aquele que é encrenqueiro, aquele que é condômino difícil, para junto, né, da equipe que ajuda e que trabalha? Tem que tomar muito cuidado com isso. Veja, aquele que era um condômino difícil, que eu estava citando para vocês, antes de trazer ele do patamar condômino difícil para o condômino que ajuda, tem aqui no meio o condômino que só ouve, lembra? Então, você primeiro, ele tem que ficar um tempo aqui nesse patamar, sem dar problema. Porque enquanto ele não estiver nesse patamar, que é o patamar de ouvir, de estar realmente disposto a ouvir e depois opinar, a ouvir e depois participar. Então, enquanto ele não está nesse patamar, não adianta trazer ele aqui para baixo. Você não vai trazer alguém que vai ajudar a sua equipe, você vai trazer alguém que vai melar a sua equipe, que vai dar um tiro no pé da equipe. Então, não traga, não dê nada para ele, até que ele... Poxa, fulano já tem aí uns 6 meses que está de boa, né? Tem uns 6 meses que, desculpa o termo, tá tomando lá o tarja preta dele, tá calminho, né? O Rivotril tá funcionando, ok? Então, porque às vezes existem pessoas que elas precisam tomar algum medicamento para poder estar no equilíbrio. Sim, com certeza. E não tem problema nenhum nisso. É que tem gente que às vezes esquece de tomar o Rivotril e aí ele está sempre no grupo do que briga. Não, então tá tomando um remedinho, tá tudo tranquilo. Ok, tá um tempo tranquilo, aí é a hora de você trazer ele para os que ajudam, tá bom? Então não traga antes. Agora, o que fazer com ele? Veja, ó, tem gente que você vai tentar e não vai ter solução, Rita. Lembra do percentual dos 3 a 5%? Você vai fazer de tudo. Você vai conversar, você vai atender, vai dar atenção, vai ser equilibrada, você vai ser educada, você vai mostrar provas, você vai... Sabe, ali numa reunião presencial, eu mostrei para ele que tinha advertências, eu mostrei para ele que eu tinha multado, mas eu não expus os outros, né? Eu só mostrei ali o que eu podia mostrar para comprovar. Eu trouxe testemunha para comprovar. Se mesmo assim ele continuasse incisivo, batendo, não tem jeito, isso você tem que abrir mão. Nem sempre dá para ganhar, Rita.
Nem sempre. Às vezes a gente... Só que o que eu discordo de alguns síndicos é que eles simplesmente... Por exemplo, você pegou esse histórico que teu ex-síndico passou, ele passou um histórico verdadeiro, ok, tá? Não estou aqui duvidando do teu ex-síndico, mas não é porque com ele foi assim que com você vai continuar assim. Agora você, Sim, certo? Agora você tem o histórico que o cara é difícil. Então esse histórico para mim é o real. Agora você tem o histórico que ele é difícil, você junta com o histórico do síndico anterior e você já aplica uma multa sem ter feito todos esses passos, que atender, ter equilíbrio ao atender, atender, dar atenção, ter ali uma reunião. Então, se você não fez todos esses passos e já vai para aplicar a multa ou já vai para o embate, porque a gente às vezes está tão desgastado que a gente vai para o embate. Então, nessa circunstância é que eu acho que é o erro. O certo é, você fez todo esse caminho? Fiz, David. Calma no coração, vira a página, olha para os outros 95%, 97%, que é aqueles que estão ouvindo, e aqueles que te ajudam, que está tudo bem, é a média. Tá certo? Agora, então, se ele continua ameaçando, fazendo ameaças que ele vai... Porque a última ameaça que ele fez foi ir na administradora e falar para a administradora que ele estava passando um recado, que se a gente fizesse a clausura, que é um portão que vai assim, perto da vaga dele, que ele ia embargar a obra. Ele sempre fala que ele vai embargar, que ele é advogado, rico, que ele é isso, que não sei o quê, sabe? Legal. Então, vamos lá. Você, eu falo você em nome do grupo gestor, tá? Do seu condomínio. Vocês têm certeza que vocês estão fazendo o que é certo? Esse é o primeiro ponto. Não, então, a gente nem vai fazer, você entendeu? Essa clausura que a gente mota, e uma das opções era colocar essa clausura. Só que a gente analisou que não há necessidade nesse primeiro momento, você entendeu? Que a gente vai colocar outros sistemas lá para evitar que ponha essa clausura, porque realmente mas tem opções, mas ele não quer nem ouvir as opções, ele nem sabe, sabe? Então, e nem chegamos a bater martelo, nada. Então, ele já ameaça antes de estar sabendo da certeza, né, do que a gente vai fazer. Solução, ignora. É isso que eu estou... Solução, ignora. A gente está... Tá? E aí, veja só, Ele vai falar que vai processar, ele vai falar que vai embargar. Então, assim, qual que é a tua segurança? É vocês estarem fazendo tudo certo. Vocês estão dentro da lei, ponto 1. Ponto 2, vocês têm voto de assembleia, né, apoio de assembleia, ponto 2. Então, vocês têm isso, ele pode espernear, ele pode prometer, fazer o que ele quiser, ok. Você fala assim, imagine que ele fale para você, Rita, ou para a administradora, eu vou embargar a obra, eu vou processar. Senhor, já foi explicado para o senhor tudo sobre essa questão. A partir de agora, fique à vontade. Aí ele vai ficar à vontade, ele vai entrar com processo, o condomínio, através de advogado, pago pelo condomínio, vai entrar com defesa, e no final vai ficar claro para todo mundo que ele não passava de um condômino difícil. Eu também recebo ameaça, esse mesmo condômino aqui, que falou da questão da internet, é aquele mesmo que eu apresentei para vocês no vídeo reclamando do barulho. É o mesmo que eu já mandei ele para Alphaville. Falei, vai morar em Alphaville, né? Mas ele não vai, ele continua aqui. Então... Muito difícil, não tem jeito, tá? A gente vai ter que conviver com ele. Eu respeito, eu respondo ele com educação, eu tenho equilíbrio, eu tenho calma. Se ele quer reservar o salão de festas, ok, porque ele está adimplente. Se ele quer isso ou aquilo outro, ele questiona, a gente responde. Aí ele fala, eu vou processar.
né? Esses dias ele falou assim, me dá a cópia da nossa reunião que eu vou processar. Eu falei assim, então é assim, ó, você vai entrar com pedido junto ao seu advogado juntamente à delegacia faz o boletim de ocorrência, o mandado vem ou pelo delegado ou o mandado vem pelo juiz, e a gente pega o vídeo e encaminha para eles, tá tudo certo, É. né? É desse jeito, tá bom? Tá ótimo. Para só assim, finalizando, ele falou que a gente estava fazendo errado de ter mudado a administradora, que não podia, que tinha que ter tido assembleia, para você ver o nível da pessoa. Exceto se a não sua sabe nada. exceto se a sua convenção exige, existem Não. convenções que exigem que para mudar de administradora tem que ter voto de assembleia ou aprovação de pelo menos 2 membros do grupo gestor, que seria ou subsíndico e conselheiro, ou 2 conselheiros, alguma coisa assim. Então, se não tem isso, fique tranquila, está dentro das funções do síndico. Do síndico. Tá certo. Tá bom? Maravilha. Obrigada, De nada, David. Rita. Obrigadão. Vamos lá? Mais alguém gostaria de aproveitar então agora e fazer uma... eu acho que temos pergunta aqui no chat. Espera lá. Vamos ver aqui quem que fez perguntas. O Alessandro. Nesse caso que ele xingou o porteiro, ele vai pagar multa ou vai ser chamado atenção? Então, Alessandro, nesse caso, como ele resolveu xingar o porteiro, o que a gente faz? A gente verifica o histórico dele. Se ele teve se ele nunca teve uma situação desta, a gente, no nosso regulamento interno, diz que aplica a advertência verbal. E a advertência verbal, ela é acompanhada de uma advertência escrita. Agora, se ele já tem uma advertência escrita e comete pela segunda vez, é o caso do meu regulamento interno, tá? Pode ser diferente no seu condomínio, aí ele vai receber uma multa. Por quê? Porque não pode sair por aí xingando, isso dá processo, inclusive se o porteiro resolver entrar com ação contra o condomínio por danos morais, ele ganha. Mas o porteiro fica muito satisfeito quando ele recebe a informação, olha, sabe aquele condômino que te xingou? Está aqui a advertência para ele, está sendo advertido, e se ele fizer de novo ele vai ser multado. O porteiro já se dá por satisfeito quando o síndico age de forma justa e equilibrada. Então, no caso dele, eu tenho que levantar para ver, porque assim, não é um desacato, eu poderia gerar colocar ele na regra de ter desacatado, porque ele também já me xingou. Mas, como eu relevei isso, não apliquei a ele uma advertência escrita, eu tenho que ver se ele tem advertência escrita de ter xingado porteiro, de uma outra vez. Se ele tiver, com certeza ele vai tomar a multa, tá? E foi importante, Alessandro, sua pergunta, porque existem momentos que nós, síndicos e membros do grupo gestor, podemos passar a mão na cabeça não, gente. Tem hora para agir. Só que qual é o momento de agir? Depois que você seguiu todos esses passos, tentando resolver o problema, tentando recuperar o condômino difícil para ser um condômino que ajuda. Esse é o trajeto, de difícil para o grupo dos que ouvem, do grupo dos que ouvem para o grupo dos que ajudam. Esse é o objetivo, tá? Vamos lá, mais uma pergunta aqui agora, no caso é o Marcos de Tabuão, aqui de São Paulo. Nosso boleto é todo dia 10 de cada mês, né, o vencimento. Mas tem 2 moradores que querem o boleto para o dia 16. Posso fazer isso, mas na Assembleia foi votado todo dia 10. E agora? Marcos, não faça. Você não deve nem alterar a data e nem dar desconto de multa e juros. Não faça isso, porque senão você vai criar um precedente para outros condôminos que atrasam você dar desconto de multa e juros. Você vai abrir um precedente para um condômino que é adimplente, que pegar a pasta financeira e ver que esses 2 condôminos pagaram no dia 16 sem multa e sem juros, vai abrir precedente para esse condômino
pedir para que esse assunto seja colocado em pauta e exigir de você a reparação dos juros e multas perdidos. Tá? Então, não faça. O que você pode fazer, se a decisão não é algo recente e se não é algo que prejudica o fluxo financeiro do condomínio, é colocar em pauta, alterar o vencimento, mas é para todos, não é para dois, é para todos. Eu imagino que teu condomínio aí tenha, sei lá, 50, 100, 200 pessoas, então vai alterar para todo mundo, que não é mais dia 10, é dia 16, é dia 20, não importa a data. O importante é que o síndico tem que fazer algo que seja comum para todos. Lembra que eu falei que uma das formas da gente perceber o condômino difícil do condômino exigente, o difícil, ele quer algo que é especial para ele não está pensando no coletivo. Porque, vamos lá, vamos parar e avaliar. Ele quer, ok, ele não recebe no quinto dia do mês? Se ele é CLT, ele tem quinto dia do mês, ele tem dia 20 o vale. Ah, não, ele é autônomo. Ok, se ele é autônomo, ele também pode reorganizar as contas dele para guardar dinheiro e pagar dia 10. Né? Então, por que eu tenho que mudar todo um condomínio por conta de dois? Eu costumo dizer que quando você tem uma solicitação que vem de pelo menos, veja, uma solicitação que vem orgânica de pelo menos 5% dos condôminos, você tem que prestar atenção. Porque se ela vem de 5 a 10% dos condôminos é orgânica, se cada um falar para mais um, rapidamente ela chega em 1/4 dos condôminos. E se chega em 1/4 dos condôminos, eles mesmos podem pedir uma assembleia e tomar o voto. Então, para que você vai passar como síndico por esse ridículo, por essa vergonha? Agora, quando isso está aí na faixa de 2 pessoas, quanto que representa isso no teu mundo, no teu universo de condôminos? No condomínio da Thaís, 2 para 12, nós estamos falando de 6, né? Um número interessante aqui, número de 20%. 2 para 12. Quando você pega no condomínio da Vani do Valdez, 2 para 344, se não me engano, você tem... O que representa isso? Menos de 1%, nada. Então, existem casos que você tem que falar assim, me desculpe, mas até o momento eu não tenho mais solicitações como essa, é muito pouco para colocar em votação. Você percebeu que está ganhando número, está ganhando volume, e aí você então falou, olha, vamos aguardar até a próxima assembleia, eu coloco isso em votação. E coloca, e deixa os condôminos decidirem, mostre pontos favoráveis e negativos, tá bem? Bom, já deu aqui já nossas 20 horas, vamos ver, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? A gente abre para uma última, se não tiver a gente vai encerrar. Alguém quer perguntar? Pode ser do tema ou pode ser algum assunto da nossa... Tina, pois não, Tina, é contigo então, vou abrir aqui para você. Espera aí. Manda ver. Eu tenho 2 perguntas. Uma, porque o condômino difícil é o nosso síndico. Ele é o difícil. E a gente já está trabalhando para isso. Ok. A outra é sobre... Eles marcaram uma assembleia e não colocou, tipo, a leitura da ata anterior. Eu posso perguntar nessa assembleia que vai ter no domingo sobre a ata anterior, que eles não colocou a leitura da ata anterior? Vamos lá. A tua convenção exige leitura da ata anterior? Não. Então, não. E como a gente vai pedir, então, naquela ata que está errada? Ok. O edital, ele fala assuntos gerais não passíveis de votação? Não fala uma assembleia extraordinária e adequação da terceirizada. Só. Só esse ponto? Só. Não colocar o outro ponto que é assuntos gerais não passíveis de votação. Então é o seguinte, vocês não têm condição de discutir isso. Não nessa assembleia. Nenhum presidente de assembleia em seu devido juízo no lugar
colocaria em discussão um assunto que não está em pauta ou que não tem abertura para discutir. Veja, quando eu falo aqui do item assuntos não passíveis de votação, é um momento que a gente abre para que o condômino possa jogar pedra. Para que o condômino difícil jogue pedra e para que o condômino exigente exija seus direitos. E ali vai se discutir o assunto, mas não se resolve nada. É apenas para dar voz, para dar, para permitir que se comunique. Agora, se não tem este tópico, e já foi, desculpa, Tina, mas aí no seu caso, conhecendo o síndico e a administradora aí, e tudo que ela tem feito, a ponto de registrar uma ata que o síndico nem assinou, então, o síndico não, o presidente, né, da Assembleia não assinou, então eu falo para você, conhecendo tudo isso, isso foi de caso pensado, tá? Ou seja, não colocaram itens não passíveis de votação, que era para vocês não terem voz, não colocaram o assunto leitura da ata para vocês não poderem criticar e renegar, ou seja, revogar a ata anterior. Tá? Então, é isso. Aqui, nos condomínios que eu administro, todos eles, nós nunca fazemos a leitura da ata anterior, nunca. Por quê? Porque na convenção não exige. A diferença é que a gente faz o que é correto. Então, o pessoal não precisa disso. Eles recebem a ata, né, com uma semana, 10 dias do dia da votação, do dia da Assembleia. Eles já recebem a ata. Se tem problema, você acha mesmo que o presidente da mesa, secretária, administradora, síndico iriam assinar? No nosso caso, não. E se chega errado, alguém pode, no momento que recebe a ata errada e está prejudicando o condomínio ou condôminos, ele pode sim juntar um quarto dos condôminos e marcar uma assembleia, que é o que vocês estão tentando fazer, trabalhando para fazer, para destituir o síndico. Então vocês estão no caminho certo. Oi? Nessa assembleia que a gente vai marcar para destruir destituição do síndico, a gente pode colocar essa pauta de retificação da ata? Vocês podem revogar a assembleia, vocês podem ratificar um item, deixando claro o motivo pelo qual a ata foi registrada. Eu, no caso de vocês, eu anularia a reunião toda. Porque para os alunos entenderem, né, no caso da Tina, a administradora registrou a ata utilizando uma lei que permite o registro se o presidente da mesa não for mais encontrado. É como se a pessoa morresse, ou se a pessoa, no dia seguinte à eleição não, a assembleia, ou se a pessoa viajasse para o exterior por um chamado, sei lá, por algum problema muito grave, e não pudesse mais assinar a ata. Então, eles usaram esse artifício e eles conseguiram registrar a ata em cartório sem assinatura. Porém, a verdade é que eles não quiseram esperar pela assinatura do presidente, porque o presidente daquela assembleia contestava a assinatura. Ele contestava, ele falava, eu não vou assinar porque está errado. Eles foram e usaram esse artifício de forma bem na surdina, tá? É isso, tá bem? Mas a gente tem os e-mails comprovando, então a gente pode fazer isso na próxima assembleia. Pode, mas tem que pôr no edital, tá? Nesse edital nesse abaixo assinado que vocês estão colocando, coloca lá, item 1, revogar a ata, item 2, problema com a água, item 3, prestação de contas do síndico, item 4, aí no item 4, avaliar destituição do síndico, item 5, aí você coloca eleição de síndico e grupo gestor. Então, você tem aí 5 itens para vocês trabalharem nesse abaixo-assinado, tá bom? Obrigada. De nada. Palavra para Vani Valdez, e aí chegamos ao fim, então. Ô, David, não ia fazer pergunta, não. Era uma sugestão. Pegar o seu condô.
seu condômino difícil E o da Rita? e manda morar em Alphaville os dois juntos, aquelas mansões bem grandes lá, ó, vai ter espaço. E dá também, acho que 2 casais de gatinhos, cada um com 7 vidas para cuidar, e vão fazer um monte de vidinha. Pronto. Bom, aí resolve a situação, né, gente? Olha, leve o meu também. É muito. Gente, é muito. Tem de tudo. Eu falo para vocês assim, tem de tudo. A gente vê umas coisas, sabe, Maria? De tudo no condomínio. Inclusive, como esse teu condômino chato aí, difícil, né? Que está pedindo. Olha que situação para o pessoal saber. O camarada pediu as atas desde 2018. Ele pediu prestação de cópia das pastas desde 2018. Eu dei uma sugestãozinha para a Maria que eu acho que valeu a pena, vai dar um bom trabalho para ele. Tá bem, eu pessoal. Mandei para ele a resposta, David, mandei lá no e-mail, tá lá. Só que eu mandei no dia 25, até agora não me respondeu. O importante é que está registrado, tá bom? Está registrado. Tá ok, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima mentoria. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.